Bem-vindos ao canal Just Tux and Tecnologia Cyberpunk. E eu tirei aqui, ó, meu DPS para fora. Meu computador está ligado. E vamos entender aqui o funcionamento do DPS. O DPS duplo, né? Duplo porque tem dois DPS. Então o que eu fiz? Entra energia, fase neutra e terra. Quando o DPS ele queima o fusível para proteger o equipamento. Quando ele queima o fusível para proteger o equipamento, ele deixa de fornecer energia ao computador. Eu vou desligar aqui e o no break vai entrar no modo bateria. Olha lá, entrou no modo bateria e está aqui alimentando meu computador. Inclusive desligou até o neon aqui, hein? É porque o neon de Cyberpunk não está conectado no break, por isso que desligou. Aí eu vou acionar o DPS 2, ó. Aciono o DPS 2. Ele já não mostra o display do terra, porque quando eu aciono o DPS 2, ele inverte o fase e terra com neutro e terra. Então aqui está ligado só neutro e terra. Se o transformador do porte estiver sofrendo fuga de corrente no neutro, ele mostra aqui, ó. Agora esse display ele só acende a partir de, deixa eu ver, 9 volts. Então quando há fuga de corrente no neutro, o transformador do poste, ele mostra aqui, ó, 9 volts, 10, 11, 12. Já mostrou aqui 40 volts, para você ver. 40 volts é uma tensão muito perigosa. Eu vou deixar até o vídeo aí, depois, com tudo registrado. Então, acionei o DPS 2, como acionei o DPS 2, a energia voltou, né? Então eu posso ligar meu Neon Cyberpunk novamente. Baixar o brilho, que ele é muito potente. Então aqui nesse DPS entra fase, neutro e terra, que vai para um interruptor de 3 posições, 6 polos. Então fica ligado aqui, ó, fase e neutro, neutro e fase, né? Esse lado está invertido com relação ao lado de cá. Esse aqui é fase e neutro, aqui é neutro e fase. E no centro que eu jogo a tensão, né? A tensão fase neutra no centro. Então, ora ele liga um DPS, ora ele liga o segundo DPS na energia. Sendo que o fio do terra vai direto para o terra dos dois DPS. A saída do DPS vai para a tomada que está ali no fundo. Essas duas tomadas. Só que não é uma tomada para cada DPS. As duas tomadas estão ligadas em paralelo. Então qualquer um dos DPS que você liga aqui vai ligar as duas tomadas igualmente. E aqui eu joguei um display que tem um voltímetro, amperímetro e frequencímetro, né? Então ele mede aqui a tensão, corrente, frequência da energia em tempo real. E quando eu fico vendo em tempo real, eu vejo tudo que acontece, né? E daí eu observei que em determinados horários de dia, determinados dias, quando chove, quando faz muito sol, eu sempre vejo uma variação entre o fase neutro e o fase terra. Sempre percebo aí uma diferença de potencial de 5 volts, de 3 volts, 2 volts, 1 volt, tem vezes que fica perfeito. Então o transformador do poste está em constante mudança. É por isso que há muitas coisas aí na internet que diz, a diferença de fase neutro com fase terra, né, a subtração dos dois valores tem que ser igual ou menor a 1, igual ou menor a 3, igual ou menor a 5. Eu percebi que quando dá igual ou menor a 5, o transformador do poste está bom. Mas quando ele ultrapassa de 5, realmente eu percebi que ele chega a 9 volts, 10 volts, e vai para 15, aí fica 12, 15, chega a 17. Quando não, ele vai para 20 e chegou até ir para 40 aqui. Então aqui o neutro tá bom, ó. Pelo menos não tem uma tensão perigosa, né? Aqui mostra que não há tensão perigosa. E quando eu ligo aqui invertido, que fase neutra, neutro e fase no outro, que inverte aqui o neutro com terra, ele automaticamente faz uma conexão interna e faz com que, mesmo tendo fuga de corrente no neutro, ele continua fazendo o computador funcionar tranquilamente. Eu usava o computador aqui mesmo com o neutro com fuga de corrente. Para você ver que o sistema aqui
É super avançado, né? Eu não sei se o mercado tem uma coisa dessa. Então, aqui o DPS que eu joguei, ó, entre fase, neutro e terra. Nesse fase, neutro e terra, tem um centelhador a gás aqui, ó. Esse é o centelhador a gás, parece um botijãozinho. E tem 1, 2, 3 polos. Deixa eu tentar pegar melhor a imagem aqui. Deixa eu ver se eu pego desse lado. Olha lá, ó, tem 3. Vamos daqui, ó. O meio é terra, os cantos é fase neutro. Ele é um gás especial que quando a tensão ultrapassa 110 volts aqui, que o padrão aqui é 110 volts, mas também tem para 220, né? Quando ultrapassa 110 volts, ele joga o excesso de tensão no terra. O excesso de corrente, ele segura com fusível. Esse fusível aqui. Tem uma caixa de fusível aqui e outra lá. Um fusível para neutro e um fusível para fase. Então, caso o fase neutro esteja invertido, ele tem um fusível para cada um, para evitar sobrecorrente. Então, o centelhador a gás absorve, ele joga o excesso de tensão para o terra, o fusível queima para evitar o excesso de corrente. E se o fusível falhar, ainda tem um resistor que segura a corrente, e caso falhe também tem um varistor. E quando vem uma tensão excessiva, o varistor ultrapassa o valor dele e gera um curto que desarma o disjuntor do quadro geral. Então eu tenho, né, um DPS igual de cada lado. O interruptor aqui em cima aciona um DPS, né, aciona o primeiro e o segundo. Então eu vou desligar aqui, ó. Estou no modo bateria, o computador continua ligado. Ela desligou o neon porque está só na bateria. E aqui na bateria fica a TV, computador, home theater. Eu botei o que é principal, né? Até o console ali fica ligado. Então vou ligar aqui. Aí de neutro e terra, agora ele fez a ligação de terra e fase. Então aqui em cima tem fase neutro, 114 volts. 2.1 é a corrente que o computador está consumindo agora. Quando eu jogo o game, a corrente dele fica em 3.2, 3.6, chega a 3.7 volts. E aqui, como tá só stand-by aí rodando música, tá assim, ó. Frequência 60 Hz. Aqui fase neutro. Então aqui eu tenho diferença de potencial, ó. Fase neutro. Então tem uma diferença de potencial aqui, ó, de fase neutro e fase e terra. Quando eu faço a subtração desses dois valores, você vê aqui dá 2, ó. Então você vê que tem uma diferença de potencial de 2 volts. Não está 2 volts, é porque o transformador do poste está bom. Agora essa aqui é a energia que vem direto da tomada. Então fase neutro e terra, eu liguei aqui nesse display e eu vejo como está na tomada. Porque se eu desligo tudo aqui, desligo no break, desligando o break, desliga o computador, desliga tudo, mas ele também vai desligar o display do terra e o display secundário. Mas ele me diz se a tomada está boa ou não. Então, quando eu ligo esse DPS na tomada, é ali que eu ligo, ó. É ali que está DPS. O DPS vem direto da tomada e é dele que sai para proteger todo mundo aqui, todos os equipamentos no quarto. Então aqui, quando eu ligo na tomada, acende só o display azul. Quando eu ligo o interruptor, aí ele liga aqui, ó, né? Deixa eu desligar aqui. Olha lá, fica só o display azul. Se eu ligo ele na tomada, ele fica só com o display azul. E esse aqui nem chega a piscar, só tá piscando porque o no break tá lá atuando. Então quando eu ligo ele aqui, agora eu liguei na tomada. Daí eu tenho fase neutro, fase e terra. Aqui fase neutro também. Agora essa energia é a energia que vem do fase neutro e terra da entrada de energia. Aqui já é a energia que eu estou medindo depois do DPS, para eu saber o que o DPS está fazendo. Se o DPS está mandando uma tensão ok, corrente ok. É um display a mais que eu acho que também não é
necessário assim, né? Só botei pra investigar o DPS e deu pra ver que esse display aqui tá meio que desnecessário. Porque só basta esses dois aí que é o principal, para você ver em tempo real se o aterramento tá bom e para você ver a diferença de potencial que existe entre os dois, né, para saber se está ocorrendo fuga de corrente no transformador do poste. E o acionamento do interruptor, que é o que aciona o segundo DPS, é para poder usar os equipamentos aqui, mesmo que esteja tendo fuga de corrente no neutro. E aí esse que tá o segredo, né? É um segredo aí para ser desvendado. E tem uma coisa aqui, ó, a saída dos dois DPS estão conectados em paralelo. Então quando eu ligo um dos DPS, como ele está em paralelo com o outro, ele acaba acendendo a lampadinha de carro. Mas quando há atuação, já quando cai o raio aqui, ou deu aqueles fuga de corrente no neutro transformador do poste, ele queimou o fusível, ele queimava o fusível e o outro ficava bom. Mesmo ele com as duas lampadinhas ligadas e suas saídas ligadas em paralelo, era só um deles o que estava ligado, o interruptor, o DPS que o interruptor aciona, é aquele que queima o fusível. Aí quando eu desliguei e liguei o segundo estava intacto, então fica bom. Então qual que é a grande vantagem nisso? Quando você tem aqueles DPS simples, que você liga no computador, aí vem uma sobrecarga de tensão, cai um raio, sim, aí queimou, aí desliga seu computador, você tem que ir na loja comprar outro. Aqui não, aqui eu só tenho o trabalho de mudar o interruptor de uma posição para outra, que eu já aciono o segundo DPS. Quando eu aciono o segundo DPS, me dá tempo de eu trocar o fusível, eu aciono o primeiro. E por que eu fiz isso? Como o transformador do poste estava tendo muitos picos de tensão o tempo inteiro, aí eu fiz isso. Fica dando pico de tensão toda hora, aciono um, aí dava o pico de tensão, queimava o fusível, eu aciono o segundo, botava o fusível, aí quando ele queimava o segundo, eu acionava o primeiro de novo, trocava o fusível de segundo, aí quando ele dava pico de novo, eu ia trocando, e aí eu fiquei usando meu computador de boa aqui, ó, sem queimar nada, cara, ó. E outra coisa, depois que eu vi, tô tendo muito trabalho para trocar fusível. Como eu tava tendo muito trabalho para trocar fusível, eu joguei 2 microdisjuntores. Aí estão, ó, os 2 microdisjuntores. 2. E do outro lado também aqui, ó. 2. Aí quando vem aqueles excessos de pico de tensão, eu só faço apertar o botão. Aí, tô tendo muito trabalho para trocar fusível, então eu vou só apertar o botão. Aí toda vez que desarmar, vai lá, só apertar o botão. Tac. Tac de um lado, tac do outro, tac do lado. Aciona o segundo, rearma o microdisjuntor de cá. Aciona. Aí aciona o primeiro de novo, aí rearma o microdisjuntor de cá. E aí eu tenho, né? Aí pode ficar dando pico de tensão e cair raio à vontade, cara. Isso aqui é um sistema que é impossível de queimar seu computador, né? Protege tudo mesmo. É impossível. Se por acaso tiver algum acidente no poste, defeito no transformador, ou se for por acaso sabotagem, vocês agora têm essa tecnologia aqui, ó, a tecnologia Cyberpunk, que eu posso mostrar em mais detalhes sobre todo o esquema elétrico aqui, para poder funcionar todos os componentes aqui, certo? Então é isso aí, ó. Tecnologia Stuxnet, tecnologia Cyberpunk. Valeu, um abraço, até a próxima. Sim, e se vocês gostaram das informações que eu dei aqui, vocês curtem. Se vocês acharem interessante, vocês compartilham para um engenheiro, um professor de faculdade, que eles vão entender isso muito bem. Ou se você for, ótimo, excelente, um profissional técnico experiente, você vai entender muito bem o que estou dizendo. E se você quiser saber mais das novidades, é só você se inscrever. Eu vou mostrar em mais detalhes como é que funciona isso aqui, né? Como é que é o esquema elétrico de tudo. Senão fica muito longo para um vídeo só.